Super bem-vindos de volta ao canal, pessoal. E aí, me contem, como estamos de vídeos aí? Todo mundo em dia? Já assistiram tudo que tem no canal? É muita coisa? Tá dando para acompanhar? Gente, se inscrevam no canal, ativem já o sininho para sempre que tiver uma novidade vocês receberem as informações. E, claro, compartilhem muito. Se está fazendo sentido para vocês, se é gostoso ouvir isso, compartilhem mesmo, tragam mais gente, transbordem também esse conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui. A ideia, lembra, é ser a ponte entre você e o teu autoconhecimento. E o que a gente traz aqui é com muito carinho, com muito estudo mesmo, para falar assim, olha, a gente vai trazer esse tema porque a gente entende que isso está sim aí no dia a dia e que as pessoas podem já agora, acessando esse conteúdo, começar a fazer diferente, escolher fazer diferente. E aí que é a diferença, não é? A gente aqui sempre vai colocar a autorresponsabilidade, porque é sobre isso. A ação é sua. As informações a gente pode contribuir, a gente pode compartilhar. Vocês também podem trazer muita coisa. Deixa teu comentário já também. Quais são os temas que você gosta, o que que você gostou do vídeo, já vai deixando ali, deixa teu like, que é super importante. E é isso. É uma estratégia de comunicação, mas a responsabilidade é sua no fazer, não é verdade? Eu venho aqui e faço a minha parte de tentar contribuir com o meu conhecimento, com aquilo que eu estudei, com aquilo que eu posso te passar. E aí você fala, nossa, isso fez sentido para mim. E o que que eu consigo colocar em prática daquilo? O que daquilo está começando a mudar a chave dentro de mim? Sabe? Isso que é importante, gente. Então faz assim, já deixa o like, né? Deixa teus comentários, ativa sim o sininho, recebe todas as informações toda vez que tiver uma novidade no canal e segue a gente aqui para sempre estar recebendo isso aí. E bora pro assunto então. Qual é o assunto do dia? Olha só que interessante, isso eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho atendido agora recentemente muitas mulheres que estão vindo com algumas dinâmicas que acabam passando, digamos assim, por uma parte aí física muito interessante. Muito aspectos de garganta, de não conseguir falar e de maxilar travado. Seja pela cultura que ela está inserida, da forma que ela foi criada, que também não deixa de ser cultural aqui, porque os pais talvez tenham aprendido dessa forma. E agora talvez você esteja repassando para o seu filho o mesmo formato de silenciar aquilo que talvez seja a criatividade dele. A gente vai falar sobre isso também, porque aqui na garganta tem tudo muito a ver com o ser criativo e poder expor isso. Então, quem é mais destravado tem mais essa criatividade, consegue expor mais suas ideias e às vezes até ter mais sucesso. E quem já é, né, aquele travado que não consegue expor, fica com aquilo e às vezes tem uma ideia genial e não consegue, não vai para frente, porque tem essas questões aí. Mas, como a gente sempre traz a informação aqui, todo sintoma tem sim um fundo, tem sim uma informação. Se você se abre para perceber essa informação, você vai ser também capaz de ressignificar a dor que está por trás dela, porque toda dor tem algo por trás. E esse é por trás aí que é o nosso convite para a gente olhar, não é verdade? Então, vamos lá, vou colocar aqui uma apresentação para vocês na tela. Vamos falar então sobre o silêncio, sobre ser silenciado. Porque aqui a gente não está falando daquele silêncio importante, que também é da criatividade, que também é de crescimento, que também é de paz mental, mas sim do silenciar forçado, daquilo que a gente talvez nem entenda que está dentro da gente, mas sim está nos silenciando. E quando a gente fala de garganta, o que é que a gente está trazendo aqui? Que é um impedimento de eu conseguir mostrar quem eu sou. Eu não tenho voz para me exprimir, eu não tenho vez. É como se eu não me projetasse para fora, eu tenho que ficar para dentro. E eu não ganho espaço, eu não vou para lá. E aí eu deixo tudo guardado aqui, tá tudo aqui. E aí a gente vai sentindo um monte de sintoma que a gente vai vendo aqui para frente no decorrer. E é aqui que a gente até comentou que passa o centro criativo. A gente se expressa por aqui, a gente expressa a nossa criatividade. Quem aqui já não ouviu uma boa ideia? Pois é, não ouviu a boa ideia? Por quê? Porque a pessoa conseguiu colocar essa criatividade para fora. E quantos de vocês já falaram, putz, eu tinha uma boa ideia, mas eu nem falei nada, deixei os outros falarem, principalmente no trabalho, não é? Deixei eles terminarem lá, eles já estavam fazendo mesmo, vai deixando e foi se permitindo só olhar, só estar junto, mas não se posicionar. E aí a gente vem muito nessa questão aí, fomos silenciadas? Seja por censura, opressão ou repressão, muito nessa estratégia do familiar, assim, daquele peso mesmo de que não podíamos abrir a boca, a gente não podia se expressar. Como foi na infância de vocês aí? Coloca aqui nos comentários para mim, gente, escreve aqui.
Vocês foram silenciados na infância de vocês? É, tudo que acontece na nossa infância deixa uma marca profunda com a gente, deixa mesmo, e talvez em níveis inconscientes aí, que vocês nem percebem mais hoje em dia, que estão agindo naquele modo automático lá. Então, assim, você pensa em falar, mas fala, nem vou falar. Mas você não é que você chegou a falar, vou parar aqui de pensar e de falar. Não, é automático. Cai, sobe, você fala, não, deixa pra lá. E você, isso também é uma estratégia de autossabotagem, que nós já falamos aqui e o vídeo tá no canal, tá? Não esqueça de acompanhar isso também. Esse vídeo de autossabotagem tá sensacional. Então, olha só. Quando eu aprendo a ficar em silêncio todas as vezes na minha infância, que é diferente de eu de repente, lá, tô fazendo uma birra, tô fazendo um alvoroço em um momento inoportuno. É diferente isso de eu não poder falar durante toda a minha infância, de eu sempre ser reprimida, oprimida, né? E, tipo, de ser censurada, assim, de não ter aquele momento que eu posso me expressar. Porque também é diferente eu tô lá, de repente, num ambiente que eu não deveria fazer aquilo, e aí meu pai e minha mãe vêm até mim e me explicam aquilo que naquele lugar, daquele jeito, eu não poderia fazer assim. Isso seria uma educação para que aquilo não se repetisse. Agora, quando eu não entendo o que está acontecendo, eu só sou reprimida, e aí fica por isso mesmo, ou então até dentro da própria casa. Porque se eu estou falando de um ambiente externo, eles podem ter tido alguma razão para eu não ter feito aquele barulho, aquela conversa. Agora, dentro de casa também não posso me expressar para nada. E como é que vai ficar minha autoestima nisso tudo? Vocês concordam? A autoestima, a própria confiança, essa habilidade de se expressar, onde que vai ficar tudo isso? Se eu não permito que meu filho fale, que ele se expresse, que ele tenha confiança nele mesmo. E talvez tenha acontecido isso conosco, quando éramos crianças. Só que, obviamente, pela visão sistêmica, sempre linkem o que a gente traz com aquilo tudo que vocês já aprenderam aqui em outros vídeos, em outras palestras, em outras oportunidades. Eu agora sou adulto também. Eu tenho que parar de responsabilizar meus pais por tudo que aconteceu, entender que coisas aconteceram, que era para ser assim, que eu recebi o essencial, que eles também são seres humanos, que eles também tiveram as dores deles, antes de serem meus pais, inclusive, eles tinham todos os dramas, todas as dores deles, que já estavam carregando quando eu cheguei, não é verdade? Então, com a minha chegada, não é que eles aprenderam como ser pai e mãe os perfeitos do mundo. Eles vieram com muitas das questões que eles também não sabiam como lidar. E talvez eles só tenham transmitido isso pra gente. Mas agora que somos adultos, a gente para de olhar para esse pai e para essa mãe, responsabilizar eles por tudo e começa a fazer diferente aquilo que a gente entende que é para o nosso crescimento. Eu ressignifico aquilo que me doeu e sigo, porque a vida é para frente, a vida é fluida, não precisa ficar amarrado e preso nesse universo aí do passado. Eu tomo o essencial, eu tomo a força da minha mãe, do meu pai e sigo, não é verdade? Às vezes, assim, tá difícil acessar essa memória consciente, de onde que veio esse problema, onde que tá essa questão, mas sim, ela tá influenciando no teu comportamento do dia a dia. Tá? Então, de repente, uma questão importante ali da tua infância, do que foi permitido, não foi permitido, como foi permitido, do jeito que você poderia se comportar, sim, afeta o modo que você encara as coisas hoje, afeta o teu emocional e, claro, vai aí desencadear algum fator importante no tenho condições de falar, não tenho condições de falar, gosto de falar, não gosto de falar. Por falar nisso, olha que interessante. Esse final de semana mesmo, a gente teve uma oportunidade que tá estar com uma pessoa que era muito, 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 realmente muito estudiosa e conhecedora de toda a saúde sistêmica, muitas técnicas. Olha, ela tinha um conhecimento invejável de verdade. Assim, ela já passou por diversas áreas. Ela tem já uma idade avançada, então ela teve muita oportunidade, ela aprendeu muita coisa, mas ela não consegue o transbordar. Quando você está em particular com ela, ela consegue te passar tudo, mas ela não consegue vir numa frente de uma câmera, subir num palco, dar uma palestra, dar uma aula, e de repente estar à frente de uma turma. Ela não consegue, porque ela não se sente capacitada para isso. Mas mesmo que essa pessoa fizesse 800 cursos de oratória, de presença de palco e coisas assim, ainda assim ela nunca se sentiria segura. Por quê? Porque ela tem uma questão importante de infância e de herança ancestral. E o mais interessante é que depois dessa dinâmica, dessa conversa aí que a gente teve com ela, a gente teve a oportunidade de constelá-la. E foi um fato que apareceu aí na constelação dela, exatamente isso que a gente está posicionando aqui agora, dessa ancestralidade que foi calada por muitas gerações, foi realmente impedida de falar. Por quê? Porque existia aí uma cultura, um meio social que foi impedindo, pelas questões que aconteceram,
que tudo fosse falado. Então as pessoas pararam de se expressar. E esse não se expressar foi transgeracional, foi indo para frente e realmente foi silenciando as pessoas a tal ponto que, mesmo que a vida tenha prosseguido, tenha fluído, né, tenha tido sucesso no sentido de geração de vida, ainda assim essa memória transgeracional veio junto. E aí se associa muito à fragilidade do feminino, que é muito emotivo, que tem passividade, que cai em descrédito muitas vezes porque a sociedade naquele momento impunha uma posição um pouco mais machista, mais masculinizada, de que o homem fazia então a liderança e a mulher não tinha voz, não é? Então ela não conseguia expressar ou ter opiniões, muito menos compartilhar aquele conhecimento que ela tinha. E claro, houveram muitas mulheres desbravadoras, né, que são renome, hoje são conhecidas e que são ícones e que ajudaram também a colocar a gente numa outra era, numa outra consciência. Mas muitas dessas mulheres foram sim desencorajadas, assim como essa pessoa que a gente esteve agora no final de semana. Ela tão desencorajada do falar, não ela mesma, mas toda a geração dela, tanto do pai e da mãe, a gente viu os dois sistemas com problemas de comunicação. E aí a dor para ela era muito pesado, né? Então ela tinha medo de falar, porque e se não fosse suficiente? E se aquilo não atingisse as pessoas? E se aquilo fosse contrariado? E se o que ela estivesse falando não fosse a verdade, então? E ela tinha muito esse receio de, e se eu falar? E se as pessoas me ouvirem, sabe? Então existe sim uma autossabotagem, mas é um nível muito profundo. E aí a gente colocou todos no campo, a gente fez uma dinâmica de campo bem interessante e deu, assim, foi um movimento muito lindo, onde a vida realmente não estava ali, não conseguia se sustentar de pé, porque ela tinha fraqueza. Então era como se ainda não existisse aí o fluxo da vida bem estabelecido. Aí, claro, com as frases de cura, com o reordenamento familiar, a gente foi trazendo ali as questões, foi trazendo as falas, o sistema foi se reposicionando e depois ela então consegue andar em direção a essa autoestima recuperada, esse poder de fala de novo, o poder da voz. Mas olha como isso chega a ser profundo e realmente vem para o nosso dia a dia e não está longe de mim ou de você. Eu tenho certeza que aí, se não é você mesmo, você já está pensando na pessoa, você fala assim, olha, eu já sei quem que tem essa mesma questão. E a minha pergunta para você aqui agora é essa, exatamente essa. Você sente que tem voz? E você tem voz sempre. Porque por vezes a gente tem voz em casa, né? Como esposa você tem voz porque teus filhos te ouvem ou teu marido te ouve, mas no trabalho não tanto. Ou na casa dos meus pais eu tenho voz, mas na minha casa com meu marido, com meus filhos não tanto. Tá. Você tá vendo que às vezes tem categorias diferentes onde eu consigo me expressar melhor e outros não? Claro que de maneira inconsciente alguma coisa acontece lá. De repente eu me expresso super bem dentro do meu trabalho, eu sou uma líder de equipe, eu tenho toda uma gestão em cima de pessoas e tá tudo bem, eu consigo controlar todo mundo, eu consigo palestrar, eu consigo fazer tudo isso, mas em casa eu não tenho voz. E aí até me sinto mais confortável lá no trabalho do que em casa, porque lá eu tenho voz, lá eles me escutam. Então também tem isso, você se sente ouvida? Você sabe falar e sabe ser ouvida? Claro que a gente pode voltar aqui um pouquinho e falar assim, mas você sabe ouvir para ser ouvida? Você ensinou? Tem tudo isso aí no contexto, não é? Mas você se sente ouvida? Quando você fala, as pessoas realmente prestam atenção no que você está falando? Desde que, claro, seja um tema de interesse das pessoas também, né, pessoal? Não vamos, convenhamos aqui. Mas você está em casa, quando você fala, você se sente ouvida? Ah, em casa com meu marido, meus filhos, às vezes não, mas na minha família de origem, lá com os meus pais, sim, isso eu entendo que eles me escutam. Ah, no meu trabalho eu sei que eles me escutam, porque sempre que eu dou opinião lá, sempre acontecem as coisas, sempre vem, sempre vai. Não, não sinto ouvido no meu trabalho, mas em casa sim. Então, diferentes situações, diferentes causas raiz. E claro, cada indivíduo sim tem sua própria história. E aí, me conta, já sentiu nó na garganta? Já sentiu falta de voz? Você queria falar, mas não saía? Já sentiu aquele bolo na garganta, assim, ó? Às vezes até para entrar, mas também para sair, você não consegue? Parece que embola tudo. Parece que falta palavra. Já teve alguma vez uma rouquidão que você não consegue explicar até hoje? Gente, eu fiquei muito rouca na situação X, eu não sei nem por que até hoje. É. E você já sentiu que deveria ter falado, mas se calou? Você falou assim, tá na hora de eu me posicionar aqui, mas melhor deixe. Já sentiu vontade realmente de ter falado e não falou? Não que você tenha avaliado por prudência e a prudência tenha te dito não, não fale. Não, em situação que talvez você fosse importante mesmo a tua opinião e você falou, melhor eu me calar. E alguns aqui talvez, vocês têm recorrência de algum problema de garganta? Sei lá, amidalite, laringite,
algum incômodo de garganta mesmo, que dá um sintoma, assim, além desses, né, do nó da garganta, assim, essa coisa mais extrafísica, o que sintoma físico que você tem aí? Você sabia que tudo que está associado à garganta aí, olha, pode ver assim, ó, é muito de emoção, de sensação. Então, quando a nossa criatividade está sendo frustrada, quando a gente não consegue chegar nesse lugar, a gente está sufocando alguma coisa, quando a gente vive para agradar os outros e não se agrada, então realmente assim, ó, vem vindo uma coisa que trava, que para aqui, mas não sai. A gente está naquela dinâmica, às vezes, de agradar os pais, o marido, os filhos, todo mundo, a sociedade em geral, faz tudo pelo colégio das crianças e tudo isso, mas assim, você não tem tempo para você. Então o negócio vai realmente subindo e ficando. Vai... E quando que chega a minha vez? E quando que chega a minha vez? E quando que chega a minha vez? Sabe? Mas isso provavelmente porque você aprendeu a dar prioridade para os outros. Isso também é uma relação sistêmica importante que a gente tem sim que olhar. E aí, vamos colocar um pouquinho. Isso aqui é muito legal. Quando eu falei amidalite, eu posso sim estar falando de emoções reprimidas. Ó, emoções. Quando eu falo de laringite, eu tô falando com medo de retrucar. O que aconteceu ali pontual que te travou, que você ficou mesmo mordido com aquilo, mas você falou, não vou retrucar. Lembra que não é para ser agressivo e nem para você falar o que não deve, não é isso. Mas eu tô falando de adultos conversando, uma estratégia de comunicação, mesmo que aquelas palavras que sejam faladas, às vezes seja para explicar uma coisa que não ficou contente com, né? Que ressentimento que você tem aí dentro com a autoridade. Então, assim, vem uma laringite forte, o que será que aconteceu? Teve algum desentendimento lá no teu trabalho? Que alguma liderança tua, alguma coisa, fez alguma coisa que você falou, putz, aí não deu para mim? Tem algum ancestral teu aqui, alguma autoridade sua, né, na tua família de origem, que você tem um ressentimento importante? Muitas pessoas têm questões importantes de tireoide hoje em dia, não é? Tem muita, como que diz? Tem muito diagnóstico de tireoide. E o que a tireoide está ali, ó, dizendo assim, ó, ai meu Deus, quando que chega a minha vez? Quando que chega a minha vez? Quando que chega a minha vez? Será? Porque eu não consigo fazer as minhas coisas, eu não consigo fazer o que eu quero. Quando que vai chegar a minha vez? E fica ali, ó. E é rouquidão. Rouquidão também vem assim na crença de que eu não consigo falar por mim mesma, tipo, me falta, me falha. Eu não consigo me pedir por mim mesma, sabe? E podem ver, normalmente a gente tem essas coisas e fica um pouco, se você não para analisar onde que veio o ponto-chave, o gatilho, como a gente fala, você acha que é só, deu aqui uma inflamação, eu peguei alguma virose, alguma gripe, veio. Mas você não autoanalisou ali, de repente, se você não passou por um estresse emocional muito forte que trouxe um sintoma, porque teu corpo manifestou isso. E você, emocionalmente, jogou a emoção para baixo do tapetinho e fingiu que ela não existia. Só que o corpo fala, o corpo é você sem máscara. Essa frase é maravilhosa. O corpo é você sem máscara, não é verdade? E aí, quando que vem a gagueira, gente? Insegurança. E pode ver que, por vezes, quem é mais gago é a criança, é o pré-adolescente, que ele vem com uma gagueira, né? Ele vem com uma insegurança, ele não sabe onde é que ele tá pisando ainda. Ele não foi permitido ter uma autoexpressão por vezes, ele ficou muito tímido, retraído, porque ele não gostava de uma coisa nele mesmo, não foi ensinado para ele essa coisa da autoestima, não é? Porque a autoestima é um relacionamento consigo mesmo. E quem ensina o relacionamento? A mãe ensina a gente a se relacionar com as coisas, com tudo, inclusive conosco mesmos, não é verdade? E aí eu vou numa gagueira ali nesse sentido de, meu Deus, eu não consigo me expressar direito, e aí me dá nervoso. E aí que sim, né? Eu tô falando até biologicamente, daí sim que trava tudo na locução aqui do que eu quero falar. E também, às vezes, faltam as palavras, né? Como a gente já falou ali no slide de cima. Eu vou falar e não consigo achar a palavra certa, daí parece que já não tem mais graça do que eu tô falando, parece que perdeu um pouco a importância, daí a gente vai meio que, sabe o quê? Não vou mais falar desse assunto porque parece que me faltou alguma coisa. E o próprio aperto na garganta, que é aquele medo, assim, ó. É um medo genuíno de alguma coisa que eu não tenho direito de me expressar, porque se eu me expressar, ou eu vou ser oprimida, ou vou ser reprimida, ou vou ser censurada, alguma coisa assim de negativo vai acontecer de curto prazo. Eu sinto ali na hora, eu falo e sou repreendida. Então é um estilingue, né? Na hora que eu já faço, eu já recebo. E aí é um pouco dessa confiança no processo da vida que a gente tem que restabelecer, sabe? Porque se eu tô sem confiança, aconteceu alguma coisa pontual, mas lembra que agora eu sou adulto e já está na minha hora de ressignificar essas coisas. Eu não preciso carregar tudo
para sempre. Não preciso mais. E aí a gente vai falar um pouquinho de padrões familiares ocultos, que podem ter essa ligação dentro da metodologia sistêmica, dessa consciência sistêmica. Então, dentro de uma família, existem sim padrões, regras, não é? Assim, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que não é permitido. E talvez na sua família, por cultura, por uma questão aí de heranças culturais, você tenha recebido a mesma informação de que criança aqui não tem vez, criança não fala, mesa da criança é lá, mesa do adulto é aqui, não é? Existia muito disso. Qual que é a hierarquia? Primeiro seu pai fala, depois não sei quem fala, depois eu falo, depois não sei o que fala. Quando chegar a sua vez, você fala. É óbvio que existe uma questão hierárquica que a gente tem que respeitar, que quanto mais velhas as pessoas são, mais a gente olha para elas, a gente dá oportunidade, a gente tem muito que escutar delas. Mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente não está falando também para você ser intrometido e falar na frente de todo mundo. Não, mas quando chegar a sua vez, quando for a sua vez, quando você tiver a oportunidade, você também ter a sua voz, você também ser ouvido. Porque não é necessariamente só sobre o falar, mas sim sobre a consideração que as pessoas estão fazendo com a sua fala, né? Então, às vezes, por dinâmica de poder, as pessoas foram impedidas de falar. Mas agora, a gente já tem condição de restabelecer esse novo padrão e falar, não, agora a gente pode falar, agora eu posso me expressar, agora eu vou ser ouvida, né? Então, quem a gente tinha a expectativa de que me silenciasse, agora não precisa mais ser assim. Eu posso realmente entrar numa outra linha e falar assim: olha, meu lugar é meu lugar de fala. Quando eu estiver bem, quando eu estiver no meu lugar, eu vou ter fala, eu vou ter essa condição, tá? E aí também existe, claro, como sempre, as lealdades inconscientes. Às vezes as pessoas se calam aí por lealdade. A lealdade familiar, que é totalmente inconsciente, nada que vocês vão ter a percepção, tá? Mas vocês vão seguir algum exemplo de alguém que foi impedido de falar, seja por questão de magoar outras pessoas da família. A gente, às vezes, sim, tinha que esconder segredos importantes para não magoar alguém, para não ferir a honra, para que a sociedade continuasse aceitando, né, aquele modo de viver, aquela família no local, porque, por exemplo, numa infração grave, né? Poderia ser a família inteira retirada daquela sociedade, posta de lado, e aí você tinha que retomar tudo, com qual ferramenta, com qual condição, com qual estrutura. Você podia estar numa situação realmente bem complicada. Então, por medo aí, às vezes, de magoas familiares, mágoas sociais, a gente foi realmente ensinado a não falar muitas das coisas, a manter, a esconder. E muitas mulheres foram sim silenciadas nessa época por causa das possíveis gravidezes fora de um casamento, alguma coisa antecipado, elas foram às vezes excluídas literalmente da família, foram colocadas em outro lugar, silenciadas, as crianças de repente foram tomadas delas, elas voltavam, então existia uma estratégia de silenciamento para que tudo pudesse continuar como era, porque isso era uma garantia de estratégia de sobrevivência da família como um todo. Então eles olhavam para como vamos sobreviver com essa questão. Não, então, essa questão ela não pode interferir no viver de todos. Então, a gente esconde isso e segue. Mas na hora que se fazia isso, a escolha já estava fazendo uma exclusão, e nessa exclusão, com certeza, vocês já aprenderam aqui no canal, vai exigir uma reinclusão agora mais para frente. Em qualquer geração, isso aqui vai ter necessidade de ser posto de novo, não é verdade? Então, muitas vezes, a gente pode estar agora nesses anos atuais realmente replicando lealdades inconscientes que foram precisas serem silenciadas, condições, emoções, até uma emoção, agora é verdade, assim, às vezes a pessoa era apaixonada por outra, mas tinha que se silenciar frente a isso porque já existia um casamento, já existia uma estratégia pronta para ela, para continuar a vida dela, que aquilo sim era o aceitável. Então, quantas pessoas foram silenciadas nessas idas e vindas, né? Principalmente na nossas ancestralidades. E tem perdurado isso. Você pode ser a pessoa que está replicando, vivendo a mesma coisa que um ancestral seu. E, claro, existe a identificação já com o silenciamento. De tanto que você não foi ouvido, de tanto que você não teve oportunidade, de tanto que você foi repreendido, você se identifica agora com o silenciamento. Você entende que você prefere ficar em silêncio para evitar conflito. Você já não quer mais entrar nesse lugar. Você já não quer mais tentar buscar esse lugar, sabe? Você fala assim, ó, deixa, eu nunca tive voz mesmo, agora então, já tá tudo bem, sabe? Tudo passou, deixa pra lá. Mas aquilo tá borbulhando dentro de você. Você tem, às vezes, a impressão que tá leve para ti.
mas não necessariamente esteja. E aí a gente, claro, consegue identificar isso como numa constelação familiar, não é? E aí volta para falar da autoestima, não é? Quem não recebeu a informação para se autovalorizar, como é que vai ter voz hoje? Como é que vai ter esse poder de se expressar, de falar o que deseja, de colocar para fora suas necessidades, seus sentimentos aí de uma forma assertiva, não é, gente? Também não é para ficar, falar assim, agora eu posso falar tudo que eu quiser. Isso é maturidade. Eu tenho maturidade para falar o sentimento que estou vivendo, porque isso vai construir, vai corroborar com a outra pessoa. Não é verdade? Então, a gente sempre está falando de pessoas maduras aqui, que entendem no nível de discernimento que a gente está trazendo, que isso vai fazer diferença para a vida de ambos, que vai construir, né? Então, eu vou lá, me expresso, trago a minha necessidade, porque em relação de casal, nós dois ganhamos. Em relação parental, né, pais e filhos, também ganham todos. Na relação da empresa, também ganham todos. Então, a gente tem que pensar que quando eu trago essas ideias, essas expressões, não é só para que eu possa ter direito de falar, não, é porque realmente o que eu falo é assertivo e importante. E quando você está no teu lugar, na verdade, você vai começar a construir as ideias realmente nessa posição, que tudo que você tem vivido até ali faz sentido ser falado, que você tem sim muita trajetória, que você tem sim muita coisa dentro de você que é bom compartilhar. É assim como o caso dessa pessoa que a gente passou o final de semana recentemente, que ela tinha muito conhecimento para compartilhar, mas ela não tinha voz para isso. E, claro, no individual, ela trazia muita informação, mas ela não conseguia juntar dois, três juntos ali e colocar as coisas da mesma forma. Ela sempre deixava o outro falar antes. Ela preferia que o outro começasse a falar. Ela preferia não ter que falar. Entendem? Então, é um pouco disso, assim, ó, de tudo que você tem, que está guardadinho aí, quanto é bom você poder também já poder ter esse acesso, colocar para fora. Vai ser muito bom para você retomar essa tua voz. E a gente vai falar um pouquinho então dessa reconstrução que a gente pode ter aqui de comunicação dentro da família. Se você é pai e mãe agora, você tem a oportunidade de mudar como é a comunicação dentro da sua casa. Porque se você aprendeu, de repente, a ser silenciado, seu marido também, sua esposa também, como que foi essa questão para vocês? Como que chegou essa informação? Você tinha vez, não tinha vez? Era permitido, não era permitido? Era separado, não era separado? O que é que foi interessante, o que, que poderia ter sido feito de uma outra forma. Não é melhor. Pessoal, nunca vamos fazer melhor. O que viemos, o que recebemos é essencial e já nos colocou nesse lugar. E agora eu posso fazer algumas coisas um pouco diferente para valorizar a voz dentro da minha família. Posso falar para o meu filho, para minha filha, para as pessoas em geral ali da minha comunidade, que eles têm direito sim de comunicação. Eu posso explicar o que é comunicação, eu posso dizer que existe um receptor e um orador, que as pessoas também às vezes falam, as outras têm uma captação diferente da informação, como é que chega uma informação, como que se constrói. Você pode explicar tudo isso dentro do teu sistema familiar agora, para que essa estratégia de comunicação, de respeito mútuo, dessa abertura de escuta, fique sempre fazendo parte, porque faz parte. E agora você traz à tona e fala assim, isso faz parte do meu dia a dia, porque faz sentido a gente estar nesse lugar. Eu trabalho muito a autoestima dos meus filhos quando a gente faz isso, não é verdade? E, claro, a gente vai restabelecer aqui o quê? A questão dos papéis. Então, se você. Eu quero ter voz lá na casa dos meus pais. Mas quando você tem 40? Para que que você quer ter voz na casa dos teus pais? Teus pais mandam na casa deles, não é verdade? A gente não é maior que os pais. Então, você tem que cuidar também com que papel que você cumpre hoje. Ah, agora, então, a partir de amanhã, eu vou na minha empresa e vou colocar a voz, vou me impor, vou falar o que eu tenho que falar. Sim, mas você é a dona da empresa? Não, eu sou funcionária. Ok. Você é líder de uma equipe? Não, também não. Ué, mas então o que que você quer fazer? Você quer contribuir com a empresa com as suas ideias? Ótimo. Você quer impor um jeito de gestão diferente? Opa, peraí, qual que é o meu papel? Não é verdade? Ah, eu sou dona da empresa e quero realmente contribuir mais, eu vou me expressar mais. Tá bom, tá ótimo. Agora eu vou até palestrar lá para o meu pessoal, para minha empresa, porque eu gostei disso, entendi que eu tenho voz, entendi que eu tenho coisa boa para compartilhar. Tá perfeito. Entendi. Então é muito sobre qual é o seu papel. Eu vou falar com os meus filhos. Aqui eu sou maior que eles. Ah, eu vou então restabelecer com o meu parceiro a nossa estratégia de comunicação. Perfeito, porque vocês dois são adultos, vocês conversam como iguais. Não é falar assim, chega em casa, ah, eu tenho direito de falar, você que não vai falar mais nada. Não, bem pelo contrário. Se estamos os dois no adulto, né? Cada um no seu adulto, nós vamos ter uma estratégia de comunicação efetiva e eficaz quando a gente
conversar e estabelecer a regra. Como que tem que ser? O que que precisa ser feito? O que que não foi feito? Não é verdade? E, pessoal, esse aqui é um conteúdo bem interessante que vem para somar um pouquinho aí nas estratégias dessa visão sistêmica que a gente quer estabelecer. Lembrando que a gente olha para cada um dos sintomas que aparecem. Esse foi um sintoma muito interessante que veio muito forte agora nas recentes constelações que a gente fez e trouxe muito dessa coisa do silêncio. E eu falei, por que não montar um trabalho inteiro sobre o silêncio e como a gente pode reestabelecer a comunicação? Não é verdade? O silêncio em si, ele é super bem-vindo, ele faz parte e ele é maravilhoso quando ele é bem aproveitado. Agora, a comunicação também é muito bem-vinda e, claro, ela tem o seu lugar. Então, agora o nosso convite é: vamos olhar para a comunicação, vamos olhar para o silêncio, ambos fazem parte, ambos têm o seu lugar, ambos têm que estar em equilíbrio, porque quando eu estou aqui no meu silêncio, eu estou produzindo, quando eu estou me comunicando, eu estou produzindo. Então, um não anula o outro, não é verdade? A moeda vem com as duas faces. Eu não preciso fazer uma e deixar de fazer a outra, nunca mais faço isso. É sempre sobre o equilíbrio das coisas. Na hora que você estiver no seu papel adulto, maduro, olhando para o futuro, sem as amarras do passado, vai compreender plenamente a sua posição, o seu lugar e o seu momento. Agora é hora de falar, agora é hora de escutar, agora é hora de colaborar, agora é hora de trazer o que eles estão fazendo, falando para a gente colocar em execução. Então, sempre vai ser um equilíbrio entre as coisas. E essa que é a parte bonita da coisa. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui teu like, compartilha mesmo, compartilha demais esse vídeo. Aciona aqui o sininho para receber sempre as notificações dos novos vídeos. Se inscreve aqui no canal e aí recomenda o canal também para todo mundo que estiver assistindo, que você gostar. Traz eles, vamos fazer uma egrégora aqui cada vez maior para que a gente, né, realmente fortaleça essa unidade, é onde a gente é a ponte entre vocês e o autodesenvolvimento. E o crescimento é mútuo, porque ganhamos todos quando estamos aí em grupo, não é verdade? Pessoal, um beijo e vamos nos encontrando no próximo encontro.